Camaradas, bem-vindos a mais um vídeo de algoritmos básicos. Dessa vez a gente vai falar sobre arrays e registros como parâmetros. Então, olha só, na linguagem C, os arrays sempre são passados por referência. Então, se eu passei um array para uma função, né, como parâmetro, esse array pode ser alterado. Né? No caso dos registros, os registros vão ser trabalhados como uma variável qualquer. Né? Ele pode tanto ser passado por valor quanto por referência, tá? Então vamos começar aí com os arrays. Então olha só, como o array sempre é passado por referência, eu posso escrever o parâmetro de três formas distintas, tá? Então eu tenho aqui, ó, o primeiro exemplo, eu posso escrever como ponteiro, tá? Aqui eu vou receber o nome de um vetor de inteiros, tá? Eu estou utilizando um ponteiro porque o nome do vetor é um endereço. Eu posso utilizar uma forma parecida aí com a declaração de vetores, né? Sem especificar as dimensões, usando só o colchete. E eu posso também, né, colocar a dimensão. Tá? Colocar a dimensão aqui é importante mais para o usuário da sua função, para ele saber qual que é o tamanho do vetor que vai passar como parâmetro. Mas ele pode usar incorretamente, até com um vetor maior ou menor, e a função não funcionar corretamente. Tá? Isso não vai limitar para o tamanho ser igual, no caso aqui, 3. Né? Mas ajuda o usuário a identificar que esse vetor tem um limite, né? O vetor que eu vou usar aqui, o array, né, que eu vou usar aqui. Poderia ter mais dimensões, tá? Aqui eu tenho um array unidimensional. Então vamos só testar os programas aqui para mostrar que isso funciona, tá? Então olha só, eu escrevi aqui uma função que vai somar os elementos do vetor, tá? Eu passo o nome do vetor aqui, né, o nome do meu array aqui e o tamanho dele, a quantidade de elementos que eu vou somar. Aí ele vai realizar a soma e vai retornar, tá? O entra vetor, eu recebo aqui o nome do meu vetor, né? E o tamanho dele. Né? O nome do meu vetor é o endereço da primeira posição do vetor, né? Então é um ponteiro para o início do vetor, né? É um endereço. Aí aqui eu vou fazer a entrada dos elementos desse vetor, tá? Aí aqui, para poder testar essas funções, eu escrevi esse programinha aqui. Eu tenho um vetor com 5 inteiros, né? Aí primeiro eu chamo entra vetor, passando aqui inteiros para ele, e o tamanho que é 5, né? E depois eu uso aqui soma vetor, passando inteiros para ele e o valor 5, tá? Então tudo obedecendo aí as posições dos parâmetros. Vamos testar, né? Deixa eu trazer isso aqui um pouquinho para cima. 2, 4, 3, 1, 9. Né? A soma, né, deu 19. Os elementos aí do meu vetor. Agora vamos para o próximo aqui. Né? Essa função aqui ela serve para entrar com uma equação de segundo grau. Né? Você vai entrar com os coeficientes da equação. E se a equação, né, os coeficientes forem válidos, né, aí retorna verdadeiro. Caso os coeficientes, né, no caso aqui, o A, se ele for zero, né, o primeiro coeficiente aí do x ao quadrado, se ele for zero, ele retorna falso. Então, coef 0 é o A, coef 1 é o B e coef 2 é o C, tá? Tem 3 posições. E aqui eu tenho uma funçãozinha, tá? Que vai resolver, né, encontrar as raízes, né, da equação do segundo grau. Tá? Eu passo aqui os coeficientes, né? Aqui vai ser um vetor para saída, tá vendo? Que eu vou ter as duas raízes e ele retorna
aqui um char, mas na verdade é um inteiro. É porque eu preciso de um byte só, aí eu usei o char, tá? Aí eu coloco aqui, ó, se não for uma equação do segundo grau, ela retorna -2, certo? Se quando eu calcular o delta, né, o delta for menor que zero, significa que não tem raízes reais, então retorna -1. Caso contrário, ele continua aqui, ele calcula a primeira raiz, né? Se o delta for igual a zero, né? Então ele pega, coloca x1, recebe x0, então as duas raízes são iguais, tá? E retorna zero, porque as duas raízes são iguais. Se as duas raízes forem diferentes, ele retorna 1. Calcula aqui o x1, né? E retorna 1. E aqui é o meu programinha utilizando, né, essas duas funções, tá? Então, se o que a função raízes E2G retornar for menor do que zero, quer dizer que existem raízes, né? Aqui tem a parte da entrada, né? Os coeficientes eu vou colocar em EQ, tem 3 posições. Aí eu passo aqui para entra E2G o EQ. E aqui depois eu faço o cálculo das raízes, né? Chamando a função aqui. Então a gente vai testar rapidinho. Puxar para cá. Então, ó, entra com a equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, primeiro eu vou entrar com A. Vamos colocar 1 para o A. O B eu vou colocar 5 e o C eu vou colocar 2. Então, ó, encontrei duas raízes, né? X' e x duas linhas. Tá vendo? Agora vamos ver aí o uso do registro, né? Registro. Então, olha só. Aqui eu crio um novo tipo, né? Utilizando a struct em C. Esse novo tipo chama produto. Então, eu tenho aqui, ele tem um nome, né? Que é um vetor de caracteres. Eu tenho a quantidade de unidades do produto e o valor unitário. Aí eu tenho aqui a função entra produto. Como eu preciso modificar, né, os campos, eu utilizo passagem por referência. Tá vendo? Passagem por referência aqui. Aí eu vou pegar e vou acessar o campus aqui, ó, utilizando aquela setinha, ó, end produto. Para quem end produto aponta, eu vou acessar o campo nome, né? Aqui eu vou acessar valor unitário, só que eu quero o endereço desse campo, então eu tenho que colocar o e-comercial, porque eu estou usando scanf. Aqui, end produtos, eu estou pegando unidades, né? Eu chamei de end produto porque é o endereço de um produto, tá? Só para ficar mais fácil de associar. Eu pego o campo unidades e vou colocar nele, né, o valor de unidades. E aqui eu estou utilizando a passagem por valor, né, para calcular o quanto que foi gasto com o produto, né? Produto vezes as unidades vezes o valor unitário, né? E aqui eu tenho um programinha que usa isso, né? Declarei aqui um item que é do tipo produto, né? Entro com os dados desse produto e depois mostro o total que foi gasto, né, com esse produto, né? Então, gasto produto item vai devolver o cálculo de unidades vezes valor unitário, vai ser colocado aqui, né? É como se o resultado estivesse nesse local, então vai aparecer no lugar do porcentagem.2f. E item.nome é o nome do meu produto, né? Vai aparecer aqui no lugar do porcentagem S. Então vamos testar. Então, ó, entrada de nome de produto.
Vamos supor que fosse leite. Valor da unidade do leite. Não sei quanto que é, vamos supor que fosse R$ 4,50. As unidades. Vamos supor que eu quero 3 unidades. Então, ó, eu tenho... Foi gasto R$ 13,50, né, com leite. Então, isso é tudo que eu tinha para esse vídeo. Até a próxima.